Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é a doutora Gleice Clemente, ela que é pediatra e reumatologista infantil. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Roberta. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Em uma pauta tão esperada, doutora, nós recebemos bastante e-mails de pais bem preocupados. Dores nas juntas pode ser sinal de artrite idiopática juvenil? E para que possamos entender melhor, doutora, o que é artrite idiopática juvenil? Então, acho que para entendermos melhor o que é artrite idiopática juvenil, primeiro precisamos definir o que é artrite, né? Então, o que é artrite? A artrite é inflamação na articulação, né? Então, essa é a articulação inflamada, encontra-se inchada com aumento de volume, dolorosa, com aumento de temperatura local e com dificuldade na movimentação, né? Isso pode acontecer em qualquer articulação do corpo, seja ela tornozelo, joelho, punho, né? E a artrite idiopática juvenil, ela é uma doença inflamatória crônica que acontece em crianças e adolescentes de até 16 anos de idade. Essa idade foi definida arbitrariamente. E cujo principal sintoma é a artrite, só que é uma artrite crônica, de mais de 6 semanas de duração, né? Então, tem artrite, sim, que é o principal sintoma, mas outros órgãos podem ser acometidos, especialmente o olho, né? 15% aproximadamente dessas crianças têm inflamação numa parte do olho chamada úvea, que é a uveíte, né? Mas outros órgãos também podem ser afetados, né? Eu acho que é importante também ressaltar que ela é a doença mais crônica, mais frequente na reumatologia pediátrica e que, apesar da gente dar uma denominação única de artrite idiopática juvenil, ela engloba outras entidades clínicas, né? Outras doenças mesmo. Só que essas doenças têm em comum a artrite crônica, de mais de 6 semanas de duração, né? Mas cada uma delas tem suas características próprias. Doutora, e quais seriam as causas? Então, a causa da artrite idiopática juvenil ainda não é bem definida. Por isso o nome idiopática, que significa causa não esclarecida, né? A artrite idiopática juvenil, né? Até 16 anos, ou artrite crônica que não tem uma causa bem estabelecida, né? O que se sabe é que existe um paciente que tem uma predisposição genética, ele nasce com a predisposição genética e algum fator externo faz ele desencadear a doença, faz o indivíduo que é geneticamente susceptível desencadear a doença. Esses fatores precipitadores são infecção, pode ser trauma local e pode ser o estresse emocional, que aí desencadeia a doença num paciente geneticamente susceptível. Ah, perfeito, emocional. Doutora, vamos falar sobre os sintomas. Então, o sintoma mais importante da artrite idiopática juvenil é a artrite crônica, aquela artrite prolongada por mais de 6 semanas de duração, né, que se caracteriza realmente, né? A paciente chega com dor, com inchaço na articulação, com aumento de temperatura, com dificuldade de movimentar essa articulação. É interessante notar que na artrite idiopática juvenil, da AIJ, né, nós chamamos de AIJ pelo acrônimo, muitos pacientes não têm dor. Essa artrite é indolor. Por quê? A AIJ é uma doença que incide lentamente, né? Então, vai produzida aquela inflamação, aquele líquido inflamatório articular muito vagarosamente. Então, aquela articulação se adapta à inflamação. E muitas vezes os pacientes não têm dor, né? De vez em quando chega um paciente porque a mãe percebeu que o joelho está inchado, mas a criança não se queixa de dor, porque a articulação se adaptou àquele processo inflamatório que evoluiu vagarosamente, lentamente, né? Então, tem esse inchaço, que é o mais importante para a artrite, o aumento de temperatura. E outra característica importante desses pacientes de AIJ é a rigidez matinal. Né? O que é a rigidez matinal? É a dificuldade de movimentar a articulação após longos períodos de repouso. Então, é aquela criança que acorda entrevada, não consegue se levantar da cama, né? Então, isso é muito comum nos pacientes de AIJ e que, ao longo do dia, isso vai melhorando, né? Fora a queixa articular, tem a queixa ocular, né? Como eu falei, 15% aproximadamente tem a inflamação ocular numa parte do olho chamada úvea, a uveíte, que se traduz pelo embaçamento visual, pela dificuldade de enxergar, pelo olho vermelho, né? E uma
pequena porcentagem dos pacientes com AIJ, cerca de 5%, apresentam febre, né? Febre prolongada de semanas de duração, que geralmente vem associada de lesão vermelha na pele, inchaço em órgãos, né? Fígado, baço, gânglios linfáticos, e muitos deles também apresentam inflamação nas membranas que recobrem coração e pulmão, né? Então, esses são os sintomas básicos da artrite idiopática juvenil, lembrando que a artrite crônica é realmente o principal sintoma. Doutora Gleice, como é feito o diagnóstico da artrite idiopática juvenil? Então, o diagnóstico da IJ, ele é clínico, né? Ou seja, não existe nenhum teste laboratorial específico que diagnostique a doença, né? O que a gente tem é um paciente, né, uma criança adolescente de até 16 anos, que vai ter uma artrite crônica de mais de 6 semanas de duração em pelo menos uma articulação, né? Você define um diagnóstico quando você tem esse paciente, contanto que você exclua outras causas de doença que também cursam com artrite crônica, com artrite prolongada, né? Tem certas infecções específicas que causam artrite crônica e algumas neoplasias, como leucemia, que também podem cursar com artrite crônica. Então, é importante realmente fazer um esclarecimento, diagnóstico aí, para se estabelecer o diagnóstico da IJ, que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Precisa excluir outras causas de artrite crônica para realmente dar um diagnóstico correto de artrite idiopática juvenil. Os exames laboratoriais, né, por mais que eles não sejam essenciais para o diagnóstico, eles têm sim sua importância, né, tanto para excluir as outras doenças, quanto para evidenciar o caráter inflamatório da doença e também para avaliar a gravidade do caso. De cada caso é de um jeito, né? Então, tem os pacientes que são mais graves mesmo, e a gente consegue também avaliar isso pelos exames de sangue, pelos exames laboratoriais. E outras coisas, né? Outras avaliações que são importantes para o diagnóstico é a avaliação da oftalmologia, do oftalmologista, né? Para detectar se uma uveíte, uma inflamação ocular, se o paciente tem ou não a uveíte, e fazer um ultrassom de quadril. Porque no exame físico, nós não conseguimos avaliar se tem ou não inflamação no quadril, já que o quadril é uma articulação muito profunda, né? Então, é a clínica, o laboratório, o exame oftalmológico e o ultrassom de quadril. Perfeito. Doutora, vamos falar sobre o tratamento. Então, o tratamento da EJ, Alberta, ele é bem individual, né? Então, ele varia muito na dependência do tipo da EJ que o paciente apresenta e da gravidade do caso, né? O objetivo do tratamento qual é? Primeiro, reduzir a dor do paciente, né? Segundo, manter a função articular, ou seja, a movimentação normal da articulação, prevenir a deformidade articular e manter aquele paciente em remissão da doença, ou seja, sem a atividade da doença, sem a atividade articular, né? Então, assim, depende muito de cada caso. Por exemplo, se um paciente chega com artrite crônica, né, já foi feito o diagnóstico de AIJ, já foi excluída as outras doenças, uma artrite crônica em apenas uma articulação. O tratamento de escolha é uma medicação intraarticular, você coloca o corticosteroide dentro da articulação. Já aquele paciente que tem muitas articulações afetadas, o tratamento de escolha vai ser uma droga, uma medicação imunossupressora, que nós chamamos de DMARD, né? São drogas modificadoras da doença, que o que mais utilizamos é o metotrexato. Já aqueles poucos pacientes, né, que cursam com febre e outros sintomas sistêmicos, nós vamos lançar mão, em primeira instância, de corticosteroides em altas doses. Já os pacientes que não respondem bem, que não têm uma resposta adequada à terapia inicial, nós temos outras possibilidades terapêuticas hoje em dia, que são os chamados imunobiológicos, que são medicações novas que agem diretamente na molécula específica em moléculas específicas da inflamação, né, e têm excelente resposta à terapia, né? E lembrando também que na IJ não é só o tratamento medicamentoso que tem a sua importância, o não medicamentoso também tem a sua
igual importância, né? Então, alguns pacientes merecem avaliação e merecem o acompanhamento do fisioterapeuta, merecem o acompanhamento do terapeuta ocupacional e merecem o acompanhamento do ortodontista, tá? Envolvendo também, muitas vezes, o psicólogo e outras profissões. Perfeito. Eu já ia citar, doutora, sobre o estado emocional também, que os pais devem atentar bastante, né? Se atentar bastante, não, doutora? Hoje em dia, o estresse, ele desencadeia muitas doenças, né? As nossas doenças autoimunes, muitas vezes, são desencadeadas pelo estresse emocional, né? É comum nós vermos um paciente que já tem a doença, já tem o diagnóstico correto, está muito bem da doença, está em remissão, sem atividade da doença, e algum estresse, separação dos pais, morte de parente, desencadeia uma nova atividade de doença. Então, isso é bem comum, nós vemos na prática clínica. Doutora, a AIJ, ela tem cura? Então, Roberta, assim, hoje, não podemos falar de cura ainda. O que podemos falar é que os pacientes conseguem ficar cada vez mais tempo fora de atividade de doença. Um período cada vez mais prolongado, nós vemos pacientes bem, sem atividade de doença, sem deformidade, com uma excelente qualidade de vida, né? Isso por 2 motivos. Primeiro, eles estão chegando muito mais precocemente ao especialista, ou seja, o tratamento está sendo iniciado muito mais precocemente. E, segundo, por causa das novas medicações. Nós temos um arsenal terapêutico muito maior, né? Então, se o paciente não responde a uma medicação, tem uma segunda opção, tem uma terceira opção. Então, esses pacientes, hoje em dia, evoluem muito melhor. Mas, claro, que depende de cada tipo da doença, depende de cada paciente, de como ele apresenta a doença. Como, por exemplo, tem paciente que vem com um tipo de doença que pega poucas articulações, geralmente de membros inferiores, joelho, tornozelo. Você começa a droga imunossupressora, faz 1 ano, 2 anos de terapia e depois esse paciente não tem mais a doença, vive toda a vida sem ter nenhuma manifestação da doença, né? Então, isso não é tão incomum. Que bom, doutora. Doutora, o programa Mundo Mais Criança tem como objetivo levar a informação com responsabilidade. E nós recebemos bastante e-mails de muitos pais, principalmente, doutora, falando sobre a automedicação. Porque, às vezes, o que foi bom para o meu sobrinho não vai ser bom para o meu filho. Então, eu queria que a doutora deixasse um recado para os pais sobre, para todos, né, doutora, sobre a automedicação, que é tão importante se atentar ao perigo, né, doutora? Esse é um grande perigo, né? Porque o que uma criança... A gente está falando sobre uma doença, por exemplo, estamos falando sobre uma doença aqui, a artrite idiopática juvenil, que pode ser apresentada de várias formas em pacientes diferentes. Então, o que eu medico para um paciente com AIJ é completamente diferente do que eu medico para um paciente B de AIJ. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se atentar, né? E não é fácil, não é simples, né? Precisa de uma história clínica bem colhida, precisa de um exame físico bem feito, precisa discernir quais os exames laboratoriais de imagem que realmente devem ser pedidos para aí realmente nos basearmos para a melhor terapia do paciente, né? Porque isso realmente depende muito. Você pode atender 10 pacientes com EJ e os 10 pacientes fazerem medicações diferentes, né? Então, um paciente não é igual ao outro, não é o paciente da EJ. É o Pedro, é o João, é o Antônio, né? Então, cada um deles vai ter o seu tratamento individualizado. Perfeito. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? No caso da EJ, crianças ou adolescentes que tenham dor articular persistente, aquela dor na articulação que não cessa, né? O inchaço articular, aquela criança que está mancando e que não melhora, né? A rigidez articular, né? Aquela criança que é corda entrevada, né? Fora a queixa articular, a criança que tem inflamação ocular por muito tempo, que já foi no oftalmologista, ele deu o diagnóstico de uveíte, que às vezes acontece isso. Doutora, essa inflamação ela pode ser confundida pelos pais com uma conjuntivite? Pode. Alguns pacientes têm, né? Muitos dos pacientes têm a uveíte, né, da IJ, que não é perceptível. Ela vai inflamando até ter perda da visão,
né? Isso às vezes acontece, muitas vezes acontece. Mas tem alguns pacientes que mostram, sim, que fica com uma vermelhidão ocular que parece a conjuntivite, mas quando você vai no oftalmo, ele fala, não, não é conjuntivite. Eles conseguem ver, isso é uma uveíte. E aí você automaticamente tem que passar pela avaliação do oftalmologista, que geralmente o uveíte tem muito a ver com reumatologia, né? Tanto em relação à EJ como outras doenças. E fora a queixa ocular, aqueles poucos pacientes que evoluem com febre prolongada. Não é uma febre de poucos dias, é uma febre de semanas de duração, que foi feita investigação, diagnóstico, e não se chegou ainda ao diagnóstico, especialmente aqueles pacientes que têm associada a febre, mancha na pele, inchaço, aumento de volume de alguns órgãos, né, merecem sim a avaliação do especialista, do reumatologista infantil. Doutora Gleice, eu quero te agradecer imensamente a sua participação tão valiosa aqui no programa O Mundo Mais Criança. Obrigada a você, Roberta, pela oportunidade. O programa O Mundo Mais Criança vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.